canal do YouTube. A paz reverencial a cada um de vocês. Hoje vamos agora, nesse instante, compartilhar aqui no nosso canal a leitura na íntegra do texto do movimento de revalorização dos princípios iniciáticos do cristianismo. A doutrina cristã universal do nosso Senhor Jesus Cristo se sustenta sobre duas linhas de princípios culturais e iniciáticos. Os princípios culturais são aqueles de caráter público, são aqueles que embasam o cristianismo cultural, presentes entre as igrejas das mais diversas religiões culturais. Os princípios iniciáticos são aqueles de caráter privado, são aqueles que estruturam a doutrina cristã iniciática, que contém os ensinamentos secretos de Jesus Cristo. A doutrina universal do nosso Senhor Jesus Cristo, então, ela foi embasada e sustentada nesses dois círculos. Jesus Cristo estruturou o seu ensinamento didaticamente bem elaborado para dois círculos de aprendizagem, para cultural e para iniciático. Os princípios culturais são aqueles de caráter público, são aqueles que embasam o cristianismo cultural presente entre a massa de fiéis de todas as igrejas. Para o círculo cultural, Cristo Jesus passou um ensinamento rudimentar à altura da capacidade cognitiva, da compreensão do cristão cultural. Esse ensinamento rudimentar foi chamado pelo apóstolo Paulo de manjar líquido, leite, isto é, alimento que podia ser digerido pela cristandade ainda na sua infância espiritual, assim como nós, seres humanos, na nossa primeira infância, a gente não consegue se alimentar de um manjar sólido, só de leite. Assim também é o alimento espiritual. Ainda hoje é dado para a maioria da cristandade um conhecimento espiritual muito rudimentar na forma de um manjar líquido, leite, porque a humanidade ainda não está, infelizmente, preparada para receber o manjar sólido. Para o círculo iniciático, Jesus Cristo passou um ensinamento superior à altura da capacidade cognitiva, da compreensão do cristão iniciático. Jesus Cristo passou um ensinamento superior para o cristão do círculo iniciático e um básico para o cristão do círculo cultural. Neste ensinamento estão presentes os grandes mistérios de Deus. Este mesmo ensinamento, quando passado em público, Jesus usava parábolas. As parábolas tinham a função de conhecer o conhecimento, para que não se chegasse aos olhos dos profanos e nem aos seus ouvidos. Por isso Jesus dizia: quem tem ouvido para ouvir, que ouça; quem tem olhos para ver, que veja. Então, os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos para o círculo cultural estão nas linhas da Bíblia. Da mesma forma, do círculo iniciático estão nas entrelinhas. Só vai ter acesso ao conhecimento iniciático, que é o conhecimento secreto de Jesus Cristo, o cristão que tiver a capacidade de fazer a leitura dos elementos simbióticos, ou seja, de saber decodificar os símbolos, de saber fazer a leitura das escrituras nas entrelinhas. Quando o cristão faz isto, é porque ele está preparado para receber o alimento sólido.
os cristãos do círculo cultural não conseguem fazer a leitura das escrituras sagradas nas entrelinhas, porque não tem a capacidade cognitiva de interpretar os símbolos, de fazer a leitura de forma losótica dos elementos semióticos. O cristão que consegue decodificar os símbolos e acessar os ensinamentos secretos de Jesus Cristo migra do círculo cultural para o iniciático, e ele é chamado de gnóstico. Os primeiros cristãos eram chamados de gnósticos, pois eram em sua maioria do círculo iniciático. Os primeiros cristãos, tais como os apóstolos e os 70 discípulos de Jesus Cristo, são os iniciáticos ou gnósticos responsáveis pela formação do cristianismo primígeno. Os protócolos ortodoxos, como o bispo Irineu de Lyon e seus sequazes, e os institucionalistas Constantino e os papas sucessores e seus sequazes. Infelizmente, é doloroso falar isto para uma massa que ainda não está preparada para receber o alimento sólido, que eles são os grandes deformadores do cristianismo, os grandes depreciadores da doutrina Jesus-cristiana, são inimigos de Jesus Cristo, pois depreciaram a sua doutrina, tergiversaram as escrituras, adulteraram a Bíblia. Para contrapor ao movimento de desvalorização dos princípios iniciáticos do cristianismo, da adulteração da Bíblia Sagrada, surge o movimento de revalorização dos princípios iniciáticos da doutrina cristã universal em 1950, por meio do avatar da Era de Aquário, chamado Dr. Samael Aun Weor. Atualmente estamos agindo através da internet com ações concentradas na tarefa de revalorização e defesa dos princípios iniciáticos do cristianismo universal, chamado Movimento de Revalorização e Defesa dos Princípios Iniciáticos do Cristianismo. Para participar, acesse então a nossa página, que está aí na descrição do vídeo. Temos a nossa programação levada ao ar todos os dias às 21 horas, e aqueles que vierem sejam todos muito bem-vindos entre nós. A paz reverencial a todos.